As pessoas estão achando que estão servindo a Deus. Isso é triste, gente. A maioria dos templos pregam isso. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Ninguém vai para o inferno porque pecam. As pessoas, elas vão para o inferno porque rejeitam o sacrifício de Cristo. Elas vão para o inferno porque rejeitam o sacrifício de Jesus. E a forma que nós oramos é a forma de que um Deus está irado, a forma de que está no pecado. Gente, eu acredito que isso seja uma estratégia do diabo para que as pessoas não desfrutem do amor de Deus e olhe para ele como ele é um Deus bom, mas sim como um Deus irado que fica olhando o que você está fazendo de errado o tempo todo. A maioria dos cristãos estão querendo convencer a Deus. Nós não estamos orando pelo mundo em autoridade. Quando Jesus nasceu, foi declarado em Lucas 2,14: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aí eu te pergunto, meu irmão, qual paz? Os anjos não estavam falando que haviam paz e as guerras acabariam, mas sim que havia paz sobre Deus e os homens e que Deus não iria se irar mais, que o tempo era de graça. Não há mais negociações, meu irmão, minha irmã. Não se negocia com Deus, não se faz voto com Deus, não se faz jejum para conseguir alguma coisa. Não se ora para se pedir nada, porque já foi pago, está consumado. Quem tem que ser convencido nesse mundo, meu irmão, minha irmã, são as pessoas, são vocês, para que entenda o sacrifício de Jesus na cruz e não Deus, porque Deus já está convencido, ele sempre esteve. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, orar no espírito, combater a incredulidade do coração e fazer as orações ousadas e encorajadas. Gente, quem que é o maior intercessor? Vamos falar sobre ele. Se o Espírito deve conduzir a nossa vida, isso também inclui a nossa vida de oração. Nós precisamos se relacionar com o Espírito Santo. Ele está em mim, está em você. A intercessão não é manipular Deus ou pessoas para ter o que queremos. Toda manipulação, meu irmão, minha irmã, pode considerar feitiçaria. Gente, isso se chama macumba gospel. É uma aboni... Ab... Gente, isso é terrível. Querer manipular Deus para fazer algo para você. Olha para a obra da cruz. É Deus que a inicia e nós respondemos. O Espírito Santo intercede e nós respondemos. Nós devemos decidir render o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Está na palavra. Ofereça em sacrifício vivo para que Deus interceda através de você, para que você possa orar pelas pessoas. É o Espírito Santo que conduz a oração. Em Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, já que o Espírito Santo está intercedendo por todos os cristãos, não precisa nem ser expresso por palavras. Seria uma boa ideia eu e você nos juntarmos a Ele, em vez de ficar insistindo em orações erradas. A gente precisa aprender a ser sensível a Ele. Só vamos ser sensível ao Espírito Santo com o coração cheio de fé, livre de incredulidade. Precisamos seguir a direção dele de como interceder. É o Espírito Santo que vai nos usar e orar por aquelas pessoas. E não você acha que é da forma que você acha. Senão as nossas orações serão apenas palavras jogadas ao vento. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu tive que pedir muito a revelação do Espírito para conseguir entender isso no meu coração. A gente precisa seguir a revelação do Espírito. Como está escrito em Romanos 8, você não vai ter palavras para expressar as suas orações. E o encargue em seu coração. É gemidos profundos que virão no seu espírito e sairão pela sua boca. Gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Era a voz de Deus. É a voz de Deus que vai sair de você. É uma coisa louca. Gente, isso é uma intimidade profunda que você cria com Deus. E da onde a gente tira a ideia de que a única maneira de fazer oração é através de palavra? Você está entendendo, gente? Nós não precisamos expressar nossas orações por palavras. Você precisa aprender que orar não é fazer que Deus se curva à sua vontade, mas sim que a nossa vontade esteja em total união com a vontade dele. Que a vontade de Deus seja feita através de nós. É por isso que a intercessão e o seu alinhamento com o Espírito Santo esteja em comum, esteja junto. Agora, você acha que as orações das pessoas é da vontade de Deus? A oração das pessoas, elas estão sendo realizadas pela carne, não através do Espírito. Não é a nossa intensidade que traz o céu à terra. Não é a intensidade da sua oração que faz o céu vir. Mas é a nossa fé. É a fé que move, gente. Não é a intensidade. E quando aprendemos a cooperar com o Espírito de Deus, a intercessão, que conseguimos remover e trazer o céu à terra. Deixe o Espírito Santo interceder a sua oração, meu irmão, minha irmã. A palavra diz que todos nós somos chamados a interceder. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Olha o que Paulo diz. Antes de tudo, eu recomendo que façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica, com toda a autoridade
Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Precisamos interceder pelo nosso governo,